Ai, gente, agora chegou a hora de falarmos sobre decoração de ambientes. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a designer de interiores, Júlia Vieira, que vai passar dicas importantes dessa área para a gente poder conversar. Hoje vamos falar sobre home office, como tornar um ambiente mais funcional e bonito. É o que vamos conversar agora. Ei, Júlia, bem-vinda presencial aqui, né? Muito obrigada, Moninha, muito obrigada. Alegria mesmo ter você aqui, Júlia. E voltando, né, aos poucos presencial, mas o home office não vai sair mais, né? Eu também acho, você acredita? Essa modalidade do trabalho em casa, ela ganhou muita ênfase durante esse período da pandemia, mas eu pessoalmente acredito que ela veio para ficar. Porque cada vez mais as empresas veem vantagem nessa mobilidade, nessa flexibilidade, em proporcionar esse conforto para os seus funcionários de poder trabalhar de casa. Mas, ao mesmo tempo que trabalhar de casa traz inúmeras vantagens, tem também seus desafios, né? Então, a gente veio falar um pouquinho sobre esses desafios, principalmente relacionados ao ambiente do home office. Muito bem. Falando do ambiente do home office, vamos começar com a iluminação. Existe algum tipo de iluminação que é melhor no home office? Então, Moninha, na verdade, até no programa passado, né, a Fabiola falou um pouquinho sobre o ciclo circadiano, que é como o nosso corpo funciona e isso tem muita relação com a iluminação. Então, para o ambiente de home office, eu recomendaria mais que a pessoa utilizasse uma iluminação que fosse mais homogênea e num tom de branco neutro. Então, a gente tem as iluminações um pouco mais amareladas, que são mais recomendadas para um período de descanso, justamente porque na natureza, né, quando o sol vai se pondo, a luz fica mais amarelada e o nosso corpo entende que aquele é um momento de relaxamento. Então, no momento do home office, que você precisa trabalhar, precisa focar ali, a luz um pouco mais branca, num tom ali, numa temperatura de cor de cerca de 4000 K, seria o ideal. E mais homogênea, a gente tem até uma foto, uma imagem, se o pessoal quiser mostrar aí. Para conseguir essa iluminação mais homogênea na área de trabalho, ultimamente as pessoas têm recorrido muito às fitas de LED, que são uma boa alternativa. Embutir essa fita numa prateleira ou num armarinho superior garante que a luz esteja ali homogênea em toda a bancada. As fotos estão passando, então colocaria essa fita de LED abaixo das prateleiras? Sim, a fita de LED abaixo da prateleira, geralmente a gente faz até um nicho ali para ela, para embutir essa fita de LED. Sim. Mas caso não seja possível, né, acaba sendo uma opção um pouco mais cara, que você tem ali uma iluminação direcionada para a sua área de trabalho. Pode ser ali um abajur, pode ser uma luminária de bancada, uma arandela com a opção direcionável, né? Entendi. Júlia, no home office, para essa iluminação, o que eu devo priorizar? Então, para priorizar na iluminação do home office? Isso. Eu acredito que a gente tem que priorizar onde eu estou trabalhando, porque dependendo, às vezes faz uma iluminação gastando muita energia e não estou priorizando o espaço, né? Então, se é no computador, talvez a luz que está batendo na tela vai atrapalhar a minha visão. Eu preciso primeiro definir o que eu quero para poder ver o que eu vou priorizar? Com certeza. Se você trabalha mais com o computador, o ideal, claro, né, sempre para a gente trabalhar, é garantir uma boa iluminação natural. Mas essa iluminação natural não vai estar ali disponível sempre, né? Anoitece, às vezes a pessoa nem tem como acessar essa iluminação natural de qualidade. Então, a gente falou um pouco da iluminação artificial também. É importante investir nas duas coisas. O ideal seria uma iluminação natural, a primeira coisa? Com certeza, Moninha, com certeza. A iluminação natural é muito mais agradável para a nossa visão. E aí a gente tem até uma dica aí sobre a iluminação natural, caso você trabalhe em computador, isso é muito importante. Se você trabalha de frente para a janela, a luz natural batendo ali no seu rosto, isso é ótimo para as videoconferências, por exemplo.
a gente vê que a imagem fica mais bonita, fica mais agradável. Mas ao longo do dia inteiro, trabalhando com essa luz no rosto, pode não ser tão agradável assim. Então, o ideal seria a gente ter as duas opções, uma opção de trabalhar com essa luz diretamente no rosto para as videoconferências e uma opção de colocar a bancada na lateral da luz natural, para que você possa trabalhar ali longos períodos sem se cansar com essa luz. Do lado oposto da janela é a pior opção. A gente vê que tanto para as videoconferências fica ali uma mancha preta, né? A pessoa não consegue nem reconhecer quem é que está falando. Uhum. E para você enxergar essa luz do computador... A tela do computador. A tela do computador dá muito ofuscamento, que a gente chama, que é essa luz desagradável, que bate no olho ali e a gente não consegue enxergar muito bem o que a gente está trabalhando. E exige mais, né? A pessoa vai forçar mais o olho, e é mais difícil, porque aquela luz está incidindo na tela. Isso tudo é importante pensar quando for arrumar o home office, né, Júlia? Com certeza, com certeza. Bom, em relação a plantas, as plantas, elas atrapalham, eu posso ter plantas, é bom, é ruim, como que é sobre essas plantas no home office? Eu sou muito defensora das plantinhas. Essa sensação de estar em contato com a natureza, ela é muito agradável. O nosso cérebro gosta desse descanso de olhar ali para o verde. Mas é claro que tudo tem uma medida, né? De uma forma geral, o ambiente de trabalho precisa ser clean, precisa ser organizado. Então, se você coloca muitas plantas ali, às vezes tirando o espaço de você trabalhar, ou então com muita informação, é claro que pode te prejudicar também na atenção que você precisa ter ali no trabalho. Mas, de uma forma geral, colocar uma plantinha ali, uma plantinha aqui, sempre adequada ao ambiente que você está. Então, se você trabalha em um ambiente em que tem pouca iluminação, é importante pesquisar sobre as plantas que conseguem sobreviver a uma pouca iluminação natural. Ou se você trabalha em um ambiente em que bate um pouco mais de sol, é importante pesquisar sobre as plantas que são resistentes a esse sol. A claridade ao sol, né? Com é importante certeza. mesmo. Júlia, você falou da iluminação, antes você falou da iluminação amarela, né? Que é uma iluminação para descansar, porque já quando o sol se põe, o organismo já entende que está anoitecendo. Então, a mesma coisa para o conforto. Eu também preciso dosar esse conforto, porque o home office é um lugar de trabalho, mas precisa ser um lugar confortável. Como ter esse meio termo de não ser um lugar de descanso, mas também ser um lugar de trabalho confortável? Muito importante. O ambiente de trabalho ele tem que ser confortável e isso se aplica principalmente à cadeira que você está sentando. Então, uma cadeira que dê uma boa sustentação para a coluna, principalmente na parte inferior. Uma posição ali, uma altura da bancada em que você consiga um posicionamento dos braços, das pernas de cerca de 90 graus. Encostar seus pés no chão, apoiar esses pés no chão, vai garantir a ergonomia, que é você trabalhar por muitas horas numa posição de maneira saudável, sem prejudicar o seu corpo. Talvez um pouco mais estofado também, mas é claro que esse conforto exagerado, assim, esse conforto, a gente falou da iluminação, de uma iluminação mais amarela, ela vai descansar o seu corpo. Então, o bom é que a gente tenha a iluminação um pouco mais branca, que a gente tenha esse conforto, mas, ao mesmo tempo, fazendo-se entender que aquele é um ambiente sério, um ambiente de trabalho. E é por isso que eu recomendo sempre que as pessoas tenham em casa, para quem trabalha em casa, um ambiente destinado exclusivamente ao home office. Então, algumas pessoas têm o hábito de cada dia trabalhar de um lugar. Um dia trabalha do sofá, outro dia trabalha da cama, outro dia na mesa da cozinha. Isso é difícil para o nosso cérebro entender que aquele momento é um momento de trabalho. Porque quando a gente trabalha fora, a gente vai para o escritório, não é? Tem todo um ritual ali que o seu cérebro vai entendendo que ali você precisa se desligar das coisas de casa porque vai começar um momento de trabalho, um momento diferente de atenção. Em casa é a mesma coisa. Até falou-se muito, principalmente no início da pandemia, da gente trocar de roupa, não trabalhar de pijama. Para o ambiente é a mesma coisa. Se você vai trabalhar ali na sua cama, no sofá, o seu cérebro tem muita dificuldade de entender que aquele é um momento diferenciado, é um momento de prestar atenção, mais atenção no que você está fazendo, de produzir um pouco mais. Então, eu recomendo sempre que você tenha esse espaço na sua casa destinado exclusivamente ao seu trabalho.
Ah, Júlia, mas eu não tenho um escritório na minha casa, eu não tenho um ambiente só para isso. E essa é a realidade da maioria das pessoas. Verdade. Não tem problema, a gente consegue, com poucas adaptações, transformar qualquer ambiente num ambiente bom de trabalho, num ambiente agradável para você trabalhar. Então, por exemplo, isso é claro, tem que avaliar o seu caso, o seu ambiente específico. Cada caso é um caso. Cada casa é uma casa também. É. Então, se você tem uma casa agitada, às vezes tem filhos pequenos e precisa desse espaço onde é possível fechar a porta para trabalhar, pode ser sim que o quarto seja a melhor opção para o seu home office. Júlia, é interessante demais você falar isso, porque foi se falado mesmo no começo da pandemia, tira o pijama, faz a rotina, né? Para entender que a gente está trabalhando, um trabalha de pijama. E isso é muito importante quando você fala que a gente precisa ter um lugar. Então, você acha que a gente, cada dia trabalhar num lugar é um fator de atrapalhar o home office e a concentração? Com certeza, é difícil para a gente entender, né, que aquele é o local, aquele é o momento de prestar atenção. Se na minha casa, né, cada dia eu tô num canto, eu não tenho ambiente. Minha casa é uma confusão, os meninos correm pra lá e pra cá, e é funcionária, e é marido, aquele trem. Então, o ideal seria que essa pessoa escolhesse o lugar mais fácil que ela tem para trabalhar e ali fosse todos os dias para que o cérebro entendesse que cheguei naquele cantinho da mesa ali é meu trabalho, é isso? Com certeza, é isso mesmo. E aí a gente tem várias opções, né? Igual eu falei, cada casa é uma casa, então se você precisa desse espaço mais de privacidade, pode ser que o quarto seja uma boa. Muita gente fala que o quarto não é um bom lugar para trabalhar porque é o lugar que você descansa. Mas para algumas pessoas vai ser sim, porque a casa é muito bagunçada, é muito barulhenta. Então o quarto pode ser sim o seu ambiente de trabalho. E aí, tem até uma dica, algumas pessoas não têm muito espaço no quarto para fazer ali uma bancada ampla. E para você que tem esse quarto pequeno e precisa de um espaço para trabalhar e acha que o quarto vai ser o seu local mais silencioso, mais privativo para isso, talvez até tirar aquela mesinha lateral que fica ao lado da cama, sabe? Que sei, todo mundo costuma ter. Isso. E colocar uma bancada um pouco mais alta. Ali aquela bancada vai servir como apoio para você de noite e você também pode colocar uma cadeirinha ali e trabalhar confortavelmente. Agora, ser seu home office. Para algumas pessoas pode ser que esse ambiente seja a varanda, por exemplo. Tem uma varanda ali que durante o meu período de trabalho o pessoal da minha casa não usa muito. Então a varanda pode sim ser um ótimo local de trabalhar, ainda mais porque ali tem uma vista, né? E a mesma situação das plantinhas, quando a gente olha para essa vista, quando a gente olha para essa natureza, o nosso cérebro se sente um conforto. Então a varanda pode sim ser um bom trabalho para o seu home office, é preciso só fazer algumas adaptações, prestar atenção em alguns detalhes, ali, principalmente a vedação, né? O vidro precisa estar bem fechado para que quando chover não estrague o seu equipamento. Verdade, a ventania. O vento também. E sobre a incidência de luz solar direto nos equipamentos ali, no computador também não é o ideal, pode manchar a sua tela. Então, investir em uma boa cortina, uma boa persiana. E pode ser que a sua varanda seja o seu ambiente ideal. Júlia, uma última pergunta, né? Você falando da varanda, de olhar para a rua, das plantinhas, né? O que pode ser uma distração no trabalho e baseado no design, né? O que é fundamental de uma pessoa, por exemplo, que nem eu, assim, né? Que presta atenção em tudo, passa a mosca, a gente vai seguir a mosca. Então, que a pessoa fique concentrada. Aonde eu preciso me ater nesse momento para que eu não tenha muitas coisas que vai distrair aquela pessoa que é lunática, assim. Moninha, para você e para essas pessoas que se distraem com facilidade, me identifico também, eu recomendaria um ambiente um pouco separado do resto da casa. Então, isso não quer dizer que você precisa ter um escritório exclusivo para isso. Então, se você trabalha da sala, do seu quarto, existem algumas alternativas de design para você separar um pouco aquele ambiente, para fazer dali o seu cantinho. Você pode fazer um painel ali para não te distrair com as outras coisas da casa. Você pode fazer uma pintura diferenciada naquele seu espaço de trabalho. Isso já faz uma delimitação ali do espaço.
e principalmente ter um ambiente organizado, né? A gente não bagunçar muito, quando bagunçar a mesa, lembrar de recolher ali as coisas. E porque essa organização, esse espaço mais clean vai te auxiliar na atenção, na concentração. Lembrando sempre que menos é mais, né, Júlia? Com certeza. Menos coisa pra você arrumar. Eu falo assim, gente, menos é mais porque é menos coisa pra gente poder arrumar. Então vamos diminuir, fazer o minimalismo, porque se tem muita coisa, é mais coisa pra gente arrumar. Com certeza. E para quem tem muita coisa, pensar mais em gavetinhas, em portinhas, que você consiga esconder essas coisas ali para não prestar atenção nelas enquanto for seu momento de trabalhar. Maravilhoso, Júlia, adorei. Você que está nos acompanhando, se quer consultoria com a Júlia, gente, o Instagram é @Júlia A, tudo junto, Júlia com 2 As, _Vieira 1. Júlia, tá na tela, Júlia A, _Vieira 1. Isso, Júlia? Isso mesmo. Então, lá tem todas as informações, telefone, tudo isso consegue achar no seu Instagram? Com certeza. Podem entrar em contato, a gente faz consultoria, a gente faz projeto, sempre avaliando caso a caso qual vai ser sua necessidade. Gente, a presença de um designer de interior na nossa casa faz toda a diferença. Não só na beleza, como também na praticidade. Então, entra lá no Instagram da Júlia, segue, manda DM para ela, combina o horário de encontrar, vai lá, ela vai ter imenso prazer em fazer seu projeto. E é isso, né, Júlia? Muito obrigada, viu? Muito obrigada de você ter vindo aqui. A gente voltando presencial, né? Deus abençoe muito o seu trabalho. Muito obrigada por chamar, Moninha. Foi muito especial. Gostei muito. Precisando de mais dicas, podem procurar. Espero que tenha conseguido atender aí as dúvidas de vocês. Atendeu demais, Júlia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada.